Oi, né, primeiramente, e eu vou explicar para vocês sobre a notação científica, tá? Que foi trabalhado na semana do dia 8 de junho, dia 8 e dia 9, tá? Então, eu vou começar pela introdução, tá? A notação científica, ela é utilizada para escrever números muito grandes ou muito pequenos, tá? Então, por exemplo, números grandes, 3 milhões, 5 bilhões e 600 milhões, 4 trilhões e 500 bilhões, número pequenos, 8 décimos, 7 centésimos, 5 milésimos, 3 décimos de milésimo. Os números pequenos, que são os números com vírgula, os números decimais, a gente tem que tomar cuidado na leitura dele, que pode ser que a gente tenha que colocar, né, venham exercícios onde tem a escrita por extenso, né, e tem que colocar a escrita com numérica, com algarismos, tá? Então, é assim, quando a gente tem um algarismo depois da vírgula, que nem aqui, ó, 0,8, depois da vírgula tem só um número, a leitura é décimos. Quando tem dois algarismos depois da vírgula, o 0 e o 7, a leitura é centésimos. Então, você vai ler o número, por exemplo, 8, como tem um só algarismo depois da vírgula, décimos. E aqui, 7, como tem dois algarismos depois da vírgula, a leitura é centésimos. Aqui, nos 5 milésimos, depois da vírgula, tem 3 algarismos, o 0, 0 e o 5. 3 décimos de milésimos. É como se fosse 10 mil, tá? 10 mil tem 4 zeros, quer dizer que tem que ter 4 números depois da vírgula. Então, voltando na letra D, décimos. O número 10 tem um zero, então tem um número depois da vírgula. Então, décimos remete a 10, centésimos remete a 100. Tá? 100 tem 2 zeros, então o número tem dois algarismos depois da vírgula. Milésimos remete ao número 1000. 1000 tem 3 zeros, então o número tem que ter 3 algarismos depois da vírgula, tá? Décimos de milésimos é 10 mil. 10 mil tem 4 zeros, então o número tem que ter 4 algarismos depois da vírgula, tá? E aí, como que é a notação científica? É uma escrita que tem que ter esse formato, tá? A vezes 10 elevado a n. Essa letra A aqui é um número, tá? É um número que fica entre o número 1 e o número 10. Ele tá entre 1 e 10. Tem que ser maior ou igual a 1, tá? E menor do que 10. Pode ser 1, mas não pode ser 10, tá? Por exemplo, 1 milhão, tá? Em notação científica, quem vai ficar aqui no lugar da letra A? É um número que está entre 1 e 10, então vai ser o número 1, tá? Vezes 10 vai repetir, vai sempre aparecer vezes 10, e aí a gente vai contar quantos números tem depois do número 1. Aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar o número 1 vezes 10 elevado a 6, tá? Então, o expoente 6 indica a quantidade de números que ficaram depois da vírgula, sempre na frente da vírgula tem que ser um número entre 1 e 10, tá? O número de baixo é 4 décimos de milésimo, tá? Que tem 4 números depois da vírgula, então remete a 10 mil. Então, a leitura é 4 décimos de milésimo. A vírgula, eu tenho que mudar ela de lugar para que o número fique maior do que 1 e menor do que 10. Tá? Esteja entre 1 e 10, tá? Então, quer dizer que na frente da vírgula, aqui, ó, se eu colocar a vírgula aqui, na frente dela fica o número 4. E o número 4 está entre 1 e 10, então é o número 4 que vai ficar no lugar aqui da letra A, tá? No lugar da letra A é o 4, vai sempre repetir vezes 10, sempre, e contar. Deixa eu só apagar aquela parte ali, ó. Vai contar quantos números, tá? Mudando a vírgula de lugar, quantos números a vírgula andou. Então, ela tá aqui, ó, tá? Depois desse zero, ela anda um número, 2 números, 3 números,
4 números para ficar depois do número 4. Então, vai ser menos 4 o expoente. Próximo. Então, na notação científica, os números são escritos no formato A vezes 10 elevado a N. Lembrando que a letra A é um número, de novo, é um número que está entre o número 1 e o número 10. O 10 vai sempre aparecer, todas as vezes, e a letra N pode ser um número positivo ou negativo, tá? Então, eu escrevi aqui embaixo, a letra A deve ser um número maior que 1 e menor que 10, a letra N pode ser um número positivo ou negativo. Exemplo, quanto é 98.000 em notação científica? Lembrando que o número na forma de notação científica é A, o A é um número entre 1 e 10, vezes 10 elevado a N, tá? Então, se a gente olhar aqui nas respostas, tá vendo? Todos eles tá vezes 10, porque tem sempre que aparecer o vezes 10. Na frente do vezes 10, tem que ser um número entre 1 e 10. Então, vamos olhar, já para eliminar. Esse daqui, o 98, passou de 10, então esse está incorreto, tá? Não pode ser. O 9,8 pode, tá entre 1 e 10, o 9,8 e o 8 tá entre 1 e 10. O que muda é o expoente, né? O número, para ser em notação científica, eu vou colocar uma vírgula para que na frente da vírgula fique um número maior do que 1. Porque, olha só, se eu colocar a vírgula aqui, onde fica o número 8 na frente, aqui, ó, fica 98. E 98 é maior do que 10, não pode. Se eu colocar a vírgula na frente do número 9, aqui, ó, vai ficar 0,9. É como se tivesse um zero aqui. E esse número é menor do que 1, não pode. Então, quando a gente vai colocar vírgula para escrever o número que vai representar a letra A, tem que ficar entre 1 e 10. Então, eu vou colocar uma vírgula para o número ficar maior do que 1 e menor do que 10. Vou colocar entre o 9 e o 8. Então, a última alternativa já está incorreta, porque é 8. Então, só pode ser as duas primeiras. E aí, a gente conta quantos números ficaram depois da vírgula. Vou circular, ó. Depois da vírgula tem o 8, o 0, 0 e o 0. Então, tem quantos números? 1, 2, 3, 4. Resposta: 9,8 vezes 10 elevado a 4, tá? Menos 4 é se fosse um número pequeno, mas como é um número grande, tá? Aqui, 98.000 é um número grande, tá? Então, o expoente vai ficar positivo. Resposta correta, 9,8 vezes 10 elevado a 4. Outro exemplo, qual é o número maior? 8,7 vezes 10 elevado a 2 ou 7,4 vezes 10 elevado a 3? Então, o que significa esse número aqui? 8,7 significa que depois do número 8 tem dois algarismos, porque aqui ó, o expoente é 2, então tem que ter dois números, incluindo o 7. Então, eu coloco o 7 é um número e eu acrescento 0 para ficar com dois números. Então, o número que formou foi, quando a gente coloca vírgula entre o 8 e o 7, ó, ficou 8,70. Depois da vírgula, eu tenho dois números. Aqui, ó, dois números, tá? Mas não precisa colocar o zero. O 7,4 vezes 10 elevado a 3 é o número 7. E depois do número 7, tem três algarismos, incluindo o 4. Então, eu coloco 4 e completo com dois zeros para ficar três números depois da vírgula, porque quando eu coloco a vírgula aqui, ó, entre o 7 e o 4, fica o 7,4. E depois da vírgula, três números, tá? Então, sem a vírgula, esse número é 7.400. Sem a vírgula, o de cima é 870. Então, aqui vai ser 870. Então, o maior é 7.400. Esse daqui é o verdadeiro e esse daqui é o falso, tá? Deixa eu apagar isso. E aí, eu vou para o próximo exemplo.
Vamos lá. Quanto é 0,00033? Então, se a gente olhar, depois da vírgula, tem quantos números? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, com 5 zeros, ele remete a esse número aqui, ó. Tem 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Que número é esse? 100 mil. Então, qual vai ser a leitura dele? 33 centésimos de milésimos, tá? Porque aqui é o 100 e depois o 1000. É como se fosse 100 vezes 1000, 100 mil. Quando a gente faz o número 100, que são os 3 primeiros algarismos, vezes o número 1000, que tem 3, você faz 1 vezes 1, 1, e acrescenta os zeros. Tem aqui 2 do 100 e mais 3 do 1000. Então, que número ficou? 100 mil. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, centésimo de milésimo. Então, a leitura dele é 33 centésimo de milésimo. A leitura, tá? Quando falar, escreva a leitura desse número, centésimo de milésimo. Tá? É a leitura desse número. E aí eu tenho que escrever ele em notação científica, tá? Lembrando que a vírgula tem que mudar de lugar para que na frente dela fique um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, a vírgula ela vai mudar para cá, ó. Vai ficar entre o 3 e o 3, porque na frente da vírgula vai ficar o 3, não vai ficar o 0, que não pode. Então, esse número aqui, ó, 3,3, é quem vai ficar na frente do 10. Então, esse daqui, ó, já é falso, tá? Esse daqui também, o 33, é falso, porque passou de 10. Agora, eu vou olhar quantos números ficaram depois da vírgula, quando eu coloquei a vírgula lá, ó. Ou na frente da vírgula, falei errado. Então, na frente da vírgula ficaram, ó, a vírgula estava aqui, ó. Ela andou 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, o expoente é aqui, ó, menos 4. Porque esse número, ele é pequeno, então a resposta do expoente tem que ser negativo, não pode ser positivo. Quando é um número, se fosse 33 milhões, por exemplo, o expoente positivo, mas 33 centésimos de milésimo, o expoente é sempre negativo, tá? Próximo. Qual das alternativas mostra um número escrito na forma de notação científica? Lembra? Notação científica tem o formato de um número que está entre 1 e 10, que é a letra A, vezes 10, elevado a um número que é positivo ou negativo, que é a letra N. Esse A tem que estar entre 1 e 10. Então, quem está entre 1 e 10? É o 8,6, porque 32 é maior do que 10, não pode. 51,1 é maior do que 10, não pode. Então, a resposta correta, 8,6 vezes 10 elevado a 3. Outro exemplo, como é 7 milhões e 200 mil em notação científica, tá? Então, esse é um número grande. Então, eu já sei que o expoente é positivo. Então, esse daqui, ó, o 72 vezes 10 a menos 6 é falso, né? Por quê? Porque o expoente está negativo e 7,2 milhões é um número grande, então esse já é falso, tá? Aqui, o 0,72 é um número menor do que 1 e não pode também. Esse número, a leitura dele, como tem 2 algarismos depois da vírgula, é 72 centésimos. Então, ele é um número, então essa alternativa é falsa. Então, a gente ficou entre o primeiro e o último. Só preciso saber agora o expoente. A vírgula tem que... Eu vou colocar vírgula para que o número fique maior do que 1 e menor do que 10. Na frente dela, então, vai ficar o 7. E eu conto quantos números tem depois da vírgula, incluindo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números depois da vírgula. Então, essa é a resposta correta. E a última é a alternativa falsa.